Você já percebeu que quanto mais você tenta ser forte por fora, mais cansado você se sente por dentro? É estranho, mas acontece. Você acorda, vive o dia, conversa com pessoas, faz o que tem que fazer, e mesmo assim, existe algo silencioso te drenando, como se parte de você estivesse lutando contra algo invisível. E talvez, só talvez, isso não seja fraqueza. Talvez seja um sinal. Porque quando a mente começa a ficar cheia demais, quando você começa a explodir por pequenas coisas, quando o seu corpo fala e você ignora, algo está errado. O estoicismo tem uma frase para isso. Nada que você ignora deixa de existir, apenas cresce no escuro. Hoje, a conversa é direta. Você pode continuar vivendo como está. Ou pode finalmente entender o que está acontecendo aí dentro. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Com honestidade, você está bem? Ou só está funcionando no automático? Se essa pergunta já mexeu com você, fica comigo até o fim. Porque neste vídeo você vai descobrir 10 sinais claros de que você está emocionalmente esgotado. E, mais importante, como consertar isso com estratégias estoicas reais, aplicáveis, simples e poderosas. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo agora. Não amanhã, não depois, agora. Comenta aqui embaixo. Eu vou dominar minhas emoções. Porque essa frase não é só comentário. É compromisso. Compromisso com você, com a sua evolução, com a sua paz. E já aproveita, deixa o like e se inscreva no canal se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Aqui, você não vai ouvir frases motivacionais vazias. Aqui é treino mental, autocontrole, clareza e ação. Todo dia um pensamento, todo dia um crescimento, todo dia um passo. Então respira fundo. Sente o silêncio entre uma respiração e outra. E se prepara, porque agora você vai descobrir o que o seu corpo, a sua mente e o seu coração estão tentando te avisar há muito tempo, mas você ignorou. 1. Você se irrita rápido demais por coisas pequenas. Quando você está emocionalmente esgotado, a irritação não avisa. Ela simplesmente aparece. E de repente, coisas que antes eram irrelevantes começam a te atingir como se fossem grandes ofensas. Uma resposta seca, um atraso, um comentário aleatório. Tudo parece pessoal demais, mas a verdade é simples e incômoda. Não é o mundo que está mais agressivo, é você que está mais vulnerável. A paciência não some do nada. Ela vai se desgastando quando você ignora limites, quando carrega responsabilidades que não são suas, quando tenta ser forte o tempo todo enquanto por dentro está cansado. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto, por exemplo, deixou uma frase que encaixa perfeitamente nesse momento. O que perturba os homens não são as coisas em si, mas as opiniões que eles formam sobre elas. Quando você está equilibrado, um erro menor passa despercebido. Quando você está carregado, o mesmo erro vira motivo de explosão. A irritação é um sinal. Não um sinal de que o mundo está errado, mas de que sua mente está pedindo descanso, clareza e espaço. Por isso, antes de reagir, faça algo simples. Pausa. Respire. Observe. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente merece toda essa energia? Ou é apenas reflexo do meu cansaço? Muitas vezes, você não está irritado com o momento, está irritado com tudo o que veio antes dele. O caminho estoico para recuperar o controle inclui 3 passos. Consciência, perceber o que está acontecendo dentro de você. Distância, separar o fato da emoção. Escolha, responder com razão e não impulsividade. Quando você volta ao centro, as coisas pequenas voltam a ter o tamanho certo, e o que te desestabilizava já não tem mais poder. 2. Nada mais te empolga. Tem períodos da vida em que a exaustão não se mostra como caos, mas como ausência. Não dói, não explode, não grita. Apenas apaga o brilho das coisas. E é estranho, porque você não deixou de ser quem era. Você ainda sabe o que te interessa, você lembra do que te fazia sorrir, você reconhece atividades que antes despertavam energia, mas agora tudo parece distante, como se estivesse atrás de um vidro.
A motivação não desapareceu. Ela só ficou silenciosa. Muitas pessoas confundem isso com preguiça ou falta de propósito, mas geralmente é outra coisa. A mente chegou ao limite e começou a preservar energia. Quando o emocional está cansado, o cérebro deixa de liberar impulso, entusiasmo, vontade. Ele te coloca em modo econômico. Os estoicos entendiam muito bem esse estado. Sêneca escreveu algo que conversa com esse momento. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E quando você desperdiça energia com preocupações, comparações, pressões internas e batalhas invisíveis, não sobra quase nada para o que realmente importa. Esse sinal não pede pressa, não pede um novo projeto, não pede um salto enorme, ele pede retorno ao essencial. Pede que você tire peso e não que coloque mais. Às vezes, algo simples funciona como reinício. Caminhar sem pressa, conversar com alguém que te faz bem, reorganizar um espaço, voltar a uma prática que foi deixada para trás, não para buscar entusiasmo, mas para recuperar presença. O interesse volta quando o excesso sai. E quando o entusiasmo reaparece, primeiro como faísca, depois como chama, você percebe que nunca esteve vazio. Você estava saturado e agora está voltando. 3. Sua mente vive barulhenta, mesmo no silêncio. Se você precisa de silêncio para ter paz, você não tem controle. Você tem fuga. E quando a mente está esgotada, ela vira exatamente isso. Um lugar barulhento demais para se habitar. É aquele pensamento que insiste. E se eu tivesse feito diferente? E se der errado? E se eu estiver ficando para trás? A mente cansada cria cenários que não existem, revive situações antigas e ensaia conversas que nunca vão acontecer. Isso não é reflexão, é desgaste. E vou te dizer uma verdade incômoda. Não é o mundo que te estressa, é o fato de você não saber lidar com o que sente. Os estoicos não buscavam uma mente vazia, eles buscavam uma mente sob comando. Epicteto não romantizou esse processo. Ele foi direto. Nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. E quando você não domina seus pensamentos, eles dominam você. O barulho interno é um sinal de que você perdeu a hierarquia mental. Seus sentimentos viraram líderes, suas inseguranças viraram conselheiras, seus medos viraram chefes, e você virou espectador. Quer virar o jogo? Então pare de tentar silenciar o mundo e comece a disciplinar sua mente. Pare de alimentar pensamentos que te enfraquecem. Pare de reviver dores como se fossem atuais. Pare de tratar emoção como verdade absoluta. O silêncio não precisa vir do lado de fora. Ele precisa vir de dentro. No começo é desconfortável. A mente tenta te puxar de volta para o caos porque é aquilo que ela conhece. Mas com treino, ela aprende a ficar no lugar. A paz não aparece quando tudo está calmo. A paz aparece quando, mesmo em meio ao caos, você permanece no controle. E se isso doeu um pouco, é porque você sabe que está na hora de mudar. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Você sente cansaço mesmo depois de dormir. Existe um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Você dorme, mas não descansa. O corpo está na cama, mas a mente continua trabalhando como se estivesse de plantão. Não é falta de energia física, é desgaste emocional. Acordar cansado é o corpo dizendo, não é sono que está faltando, é paz. E essa parte dói, porque muita gente acha que está tudo bem só porque ainda está funcionando. Mas existe uma diferença enorme entre funcionar e viver.
Esse esgotamento surge quando você carrega peso demais, aceita coisas que te machucam, ignora limites e tenta ser forte para todo mundo, enquanto ninguém é forte por você. Sêneca disse algo que corta como lâmina. A maior pressão não vem do que acontece, mas do que carregamos sem questionar. E você sabe que é verdade. Você não está exausto apenas pelas tarefas do dia. Você está cansado das expectativas dos outros, das preocupações que você alimenta, das conversas não ditas, dos tanto faz que na verdade machucam, de fingir que está tudo bem quando não está. E agora vem a parte incômoda. Se você continuar vivendo da mesma forma, nada melhora. Num certo ponto, o corpo começa a cobrar, não com mensagens sutis, mas com sintomas: irritação, apatia, falta de motivação, ansiedade, dificuldade de concentração. A cura não está em dormir mais, está em diminuir o que te esgota. Colocar limites onde antes você aceitava tudo. Parar de carregar problemas que não são seus. Simplificar antes que sua mente colapse. O descanso real chega quando a vida fica mais leve, não quando o travesseiro fica mais macio. Você não está fraco. Você está excedendo a sua própria capacidade. 5. Você evita pessoas. Quando você começa a se afastar, muita gente interpreta como frieza, desinteresse ou arrogância. Mas quem realmente vive isso sabe. Não é sobre não gostar das pessoas. É sobre não ter energia emocional para lidar com elas. Chega um ponto em que conversar parece esforço, responder mensagem parece obrigação, atender ligação parece agressão. Não porque você não quer falar, mas porque só de pensar já cansa. E esse distanciamento não acontece de um dia para o outro. Ele começa silencioso. Primeiro você diminui interações, depois começa a selecionar, depois evita, até que um dia percebe que está preferindo o isolamento à convivência. E aqui vai uma verdade desconfortável. Você não está fugindo das pessoas, está fugindo do desgaste que elas representam hoje. Marco Aurélio escreveu algo que serve como alerta. A melhor defesa contra o caos externo é a serenidade interior. Quando a sua serenidade está instável, qualquer interação vira risco. Risco de explodir, risco de ter que explicar o que nem você entende, risco de ser ferido sem intenção, risco de perder energia que já está no limite. Mas cuidado, o isolamento pode virar um problema quando deixa de ser descanso e passa a ser escudo. Evitar o mundo para se proteger pode funcionar por um tempo, mas não resolve o que está acontecendo dentro de você. Então, o caminho não é se obrigar a socializar e muito menos se fechar completamente. O caminho é encontrar equilíbrio, conversar com quem te traz paz, não peso, reduzir interações superficiais, dizer não sem culpa, permitir silêncio sem se sentir estranho. Você não precisa estar disponível para o mundo o tempo todo, mas precisa estar presente para você. E quando sua mente voltar ao eixo, você vai perceber. Não era falta de pessoas, era falta de respiro. 6. Tudo parece exigir esforço demais. Quando você chega nesse ponto, até o básico vira maratona. Levantar da cama, responder um simples ok, organizar algo pequeno, começar uma tarefa. Tudo parece pesado demais. Não é preguiça, não é falta de disciplina. É o corpo dizendo: eu já fui além do meu limite por tempo demais. A exaustão emocional transforma o simples em complicado, porque sua mente não está mais operando com reserva. Está usando energia emergencial. E sabe o que acontece quando isso se prolonga? Você começa a adiar tudo. Adia conversas, adia decisões, adia tarefas, adia até pensamentos. A vida vira um acumulado de depois. Só que esse depois nunca chega, ele vira um ciclo. Sêneca deixou um alerta poderoso que se encaixa aqui. Enquanto adiamos, a vida passa. E esse é o ponto. O cansaço emocional não rouba apenas energia. Ele rouba movimento. Você começa a aceitar viver no mínimo, faz o necessário, nada além. E aos poucos, sem perceber, vai se acostumando com o peso. Mas aqui vai um tapa necessário. Nada vai mudar se você esperar ter energia para começar. Porque essa energia não vai aparecer do nada.
Ela volta quando você começa, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo aos poucos. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, não precisa ser tudo hoje, precisa ser um passo. Arrumar algo pequeno, tomar uma decisão que você vem adiando, cumprir uma tarefa simples, romper a inércia. O progresso emocional não nasce da motivação, nasce da ação, principalmente quando ela parece difícil. Cada pequena vitória devolve um pouco da sua força. Cada movimento mostra para sua mente que você ainda está no comando. E é assim, devagar, consistente, sem drama, que você começa a recuperar o controle. Você não está fraco, está cansado. E cansaço se vence com ritmo, não com pressa. 7. Você começa a viver no automático. Chega um momento em que você faz tudo certo, mas não sente nada. Acorda, trabalha, cumpre obrigações, responde, resolve, conversa quando precisa e repete tudo no dia seguinte como se fosse programação. E talvez, olhando de fora, sua vida pareça normal. Mas por dentro, você sabe que algo mudou. Você deixou de participar da sua própria vida. Isso acontece quando o emocional chega no limite e ativa o modo sobrevivência. Não é escolha, é mecanismo. Seu sistema está tentando te proteger daquilo que você ainda não conseguiu processar. Marco Aurélio escreveu algo que conversa diretamente com isso. Não viva como se fosse dormir para sempre. A vida acontece agora. Mas quando você está esgotado, esse agora desaparece. Os dias ficam parecidos, as emoções ficam planas, nada te marca, porque você está apenas passando pelas horas, não vivendo dentro delas. E aqui vai algo que talvez você nunca tenha admitido. Você sente que está presente no mundo, mas desconectado de si. Esse é o tipo de alerta emocional que muita gente ignora até ser tarde demais, até o corpo adoecer, até a mente colapsar, até a vida empurrar uma mudança forçada. Mas existe uma saída, e ela começa com duas coisas simples: consciência e ruptura. Consciência para perceber que esse estado não é normal. Ruptura para quebrar a rotina automática com algo novo, mesmo pequeno. Mudar o caminho que você faz. Fazer uma refeição com atenção. Ficar alguns minutos sem celular. Sentar em silêncio e respirar de verdade. Você não precisa transformar sua vida inteira, mas precisa começar a ocupar ela novamente. O automático é confortável, mas é lá que a vida deixa de ter propósito. Voltar ao controle não é sobre pressa, é sobre presença. E agora é o momento perfeito para retomá-la. 8. Você se culpa por descansar. Esse sinal é traiçoeiro, porque muita gente nem percebe. Você até tenta parar, tenta relaxar, tenta tirar um tempo para você, mas no exato momento em que descansa, surge aquela voz incômoda. Você deveria estar fazendo algo. Você está perdendo tempo. Você não pode parar agora. E aí, mesmo sentado, até mesmo em silêncio, sua mente está correndo, se justificando, se cobrando, se pressionando. É por isso que o descanso não descansa. O corpo pausa, mas a mente continua funcionando como se estivesse devendo algo para o mundo. A verdade é dura. Você não sente culpa porque está descansando. Você sente culpa porque se acostumou a medir seu valor pela produtividade. Os estoicos sabiam disso e alertavam contra esse estilo de vida acelerado e reativo. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda primeiro a estar em paz consigo mesmo. E paz não nasce quando você faz mais. Nasce quando você para de se punir pelo que não está fazendo. A culpa pelo descanso aparece quando a exaustão emocional se mistura com medo. Medo de fracassar, medo de ser insuficiente, medo de desapontar alguém, medo de perder espaço. Mas aqui está a verdade que você talvez nunca tenha ouvido de forma direta. Descanso não atrasa a sua vida. Esgotamento, sim. Quando você descansa com culpa, não recupera energia. Quando você descansa com presença, você volta mais forte, mais lúcido, mais equilibrado. Então,
A próxima vez que sua mente tentar te convencer a continuar sem pausa, diga a si mesmo: eu não estou parando porque sou fraco, estou parando porque quero continuar. O descanso não é fuga, é estratégia. E quem quer dominar emoções precisa aprender a respeitar o próprio limite, sem culpa, sem cobrança, sem desculpas. 9. Você está sempre pensando no futuro ou no passado. Quando a mente está cansada, ela raramente está aqui. Ela vive em dois lugares, no que já aconteceu ou no que pode acontecer. E percebe como isso te desgasta? Você revive situações antigas como se pudesse mudá-las, repassa conversas que já terminaram, sente novamente dores que já aconteceram, e nenhuma delas resolve algo agora. Ao mesmo tempo, cria cenários futuros que nem existem. Se der errado, se eu perder, se ninguém entender, se eu falhar. Você não está vivendo, está analisando, e análise constante vira prisão. Marco Aurélio escreveu algo essencial. O passado já não é seu. O futuro ainda não chegou. Só o agora pode ser vivido. Mas quando você está emocionalmente esgotado, o agora parece pequeno, fraco, insuficiente. O presente não é confortável. Então, a mente tenta escapar. Só que essa fuga tem um preço. Você perde contato com a vida real. O café esfria enquanto você pensa em algo que não existe. O tempo passa enquanto você planeja uma versão perfeita de si mesmo. Os momentos vão embora enquanto você calcula riscos, respostas, cenários. E aos poucos, sem perceber, você deixa de existir no presente e vira um espectador da própria mente. Aqui vai uma verdade incômoda. Pensar demais não significa ser consciente. Significa estar preso. A mente só volta para o presente quando você cria peso no agora. Não é força, não é disciplina extrema, é prática. Sentir a respiração entrar e sair, perceber o corpo enquanto caminha, responder quando necessário, não quando a ansiedade manda, observar o pensamento sem seguir ele. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece, e quanto mais você volta para ele, mais silenciosa fica a guerra dentro da sua cabeça. Pensar é útil, viver é essencial. E agora é hora de voltar. 10. Você sente falta de si mesmo. Existe um tipo de esgotamento que não se revela através da raiva ou da tristeza, mas através da saudade. Não saudade de alguém, mas de você. Você sabe do que estou falando. Saudade da versão que tinha energia, da versão que se concentrava, da versão que ria mais fácil, da versão que sonhava sem medo e agia sem hesitação. Hoje, parece que você acorda todos os dias tentando reencontrar essa pessoa, e quanto mais tenta, mais distante ela parece. Como se estivesse atrás de uma porta fechada, observando sua vida pela fresta. E talvez a parte mais incômoda seja admitir. Você sente que se perdeu tentando ser o que o mundo esperava. Sêneca disse algo que atravessa qualquer um que está nessa fase. Se você não sabe para onde está indo, nenhuma estrada te levará ao destino. Quando você vive para cumprir expectativas, agradar, sobreviver ou simplesmente não decepcionar ninguém, sua identidade começa a se dissolver. E não é que você mudou, é que você abandonou partes importantes de si para lidar com pressões que nunca deveriam ter sido suas. Mas aqui está algo que talvez você precise ouvir de forma direta. Você não desapareceu. Você só está soterrado, debaixo de preocupações, debaixo de obrigações, debaixo de frustrações, debaixo de rotinas que te sufocaram. O caminho de volta não exige pressa, exige verdade. Perguntas como: o que eu realmente quero? O que eu aceitei por medo, não por escolha? O que preciso abandonar para me reencontrar? Quando você começa a responder, algo muda. Primeiro devagar, quase imperceptível. Depois, com força. Porque a sua essência não foi perdida, ela foi calada. E agora, aos poucos, você está retomando espaço dentro de si. Esse sinal não é o fim. É o começo do retorno. Se enquanto você assistia esse vídeo alguma parte te incomodou, te confrontou ou te fez pensar: isso é sobre mim,
então já existe um movimento acontecendo dentro de você. Porque reconhecer esses sinais não é fraqueza, é coragem. A maioria das pessoas prefere ignorar o que sente até quebrar. Você não fez isso. Você escolheu olhar para si. E aqui vai algo direto. Você não precisa continuar vivendo no limite emocional. A vida não deveria ser uma sequência interminável de sobrevivência mental. Você merece presença. Você merece clareza. Você merece uma mente que trabalha com você, não contra você. Os estoicos nunca ensinaram a eliminar emoções, mas sim a dominar o espaço interno antes que ele se tornasse inimigo. E agora você já sabe, os sinais estavam aí o tempo todo, só faltava interpretá-los. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like e se inscreva, e escreva nos comentários, até o final, se caso você assistiu todo o vídeo. Porque isso aqui pode ser o começo de uma nova fase da sua vida. Uma fase em que você não apenas reage, mas escolhe. Em que você não apenas sente, mas entende. Em que você não apenas sobrevive, mas cresce. Respire fundo. Seu próximo capítulo começa com uma coisa simples: consciência. E você já tem isso. Agora, continue.